Cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. Cara, assim, ó, é impressionante como o Grêmio tá jogando mal. Mas assim, ó, não é aquela coisa, faz uma coisinha errada que não dá certo. Não, não. É algo que tá incrustado no time do Grêmio. O Grêmio não consegue jogar. O Grêmio é um ajuntamento de jogadores que não consegue fazer nada. Não acerta nada. Assim, ó, tem que explodir o vestiário do Grêmio e alguma coisa precisa ser feita. Porque o que está acontecendo é grave. E tem que ser feita alguma mudança agora, antes que seja tarde demais. E quando eu falo tarde demais, eu nem estou falando em questão de classificação na Copa Libertadores. Eu estou falando em rebaixamento. O Grêmio hoje pratica o pior futebol da Série A. Ah, mas ganhou do Bahia. Não, então isso não é o problema. Então, cara, ganhou do Bahia numa coisa circunstancial. Foi uma obra do acaso aquilo ali. O pior time do campeonato não tá proibido de ganhar jogos. Só que tá jogando mal o tempo todo. Eu não vejo nenhum time hoje na Série A brasileira jogando menos que o Grêmio. E aí, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente critica, vem aquela galerinha do apoio incondicional, aí fala que tu é corneteiro, que tu é da turma do amendoim, que tu é colorado. Cara, na boa. Tá bom assim do jeito que tá, então? Tá bom? Tá bom? Tá bom o Grêmio assim, ó, não ter lateral. Porque o Cortez, que eu defendi o Cortez hoje, ele não consegue correr. O Cortez hoje ele não se limita mais a errar cruzamentos. Ele não consegue fazer uma marcação. Os jogadores adversários eles passam caminhando pelo Cortez. Só que aí a gente fala do Cortez e não escuta falarem do Orejuela. O Orejuela, ele não marca ninguém. Tem um buraco nas costas do Orejuela. E aí se fala, mas o Orejuela ele apoia bem. Que apoia bem o quê? Qual foi o gol do Grêmio que vocês viram sair de uma jogada do Orejuela? Cruzamento ou por triangulação? Não tem. Não tem. O Orejuela é um jogador limitado. Ele é peladeiro, tá? Porque aí ele pega, faz um apoio e outro ali, ele dá um driblezinho e leva a bola para lugar nenhum e a galera acha que aquilo ali é bom. O Grêmio joga hoje sem primeiro volante. O Grêmio tem no time o Matheus Henrique, o Maicon, Lucas Silva, o Darlan, o Vovô Garoto. E não tem ninguém que jogue como primeiro volante. É um amontoado de jogadores da segunda função. E aí o Matheus Henrique, que a gente tá criticando, tá sendo sacrificado na posição de primeiro volante em todos os jogos, sendo que ele não é aquilo ali. O forte do Matheus Henrique é carregar a bola e chegar se somando aos jogadores do meio de campo. O Matheus Henrique ele é quase um armador. Então é óbvio que o Matheus Henrique ele vai jogar mal, como vem jogando ali na primeira função. E aí a gente entra ali num rodízio de volante, porque aí quando o Matheus Henrique não joga, o problema é a falta dele. Aí o Lucas Silva não joga, o Lucas Silva não jogou. O Maicon não joga, o Maicon fez falta. Cara, não é isso. Vai continuar o mesmo problema. Falta um jogador da primeira função ali no meio campo. Hoje, o nosso primeiro volante é o Jeromel. O Jeromel é o cara que dá o primeiro combate lá na frente. O Jeromel, ele joga de lateral direito defensivo. Porque não tem esses jogadores no time. É assim, ó, é um absurdo que seja assim, ó, que ninguém dentro do Grêmio enxergue isso. A gente tem um atacante que o maior mérito dele é ser um jogador tático. Cara, vocês querem me enlouquecer, cara, que o Alisson, ele é um bom jogador porque ele é um jogador tático. Tático aonde, cara? Ah, mas ele ajuda o Orejuela. Sim, ele ajuda tanto o Orejuela que o Jeromel tem que ser o lateral direito defensivo. O Alisson, ele não é capaz de fazer uma jogada de ataque. Ele pega, ele joga grudado naquela linha lateral da direita ali, como se fosse um ponta direita que não cruza e não faz triangulação.
Ah, mas o gol lá contra o Bahia foi o Alisson que fez. Cara, de novo, o jogador ruim, ele vai ter lampejos de coisas boas. Só que eu não posso me apegar na exceção. E assim, ó, essa questão do gol do Alisson, ela fomenta isso que eu tô falando. Porque o Alisson só fez o gol porque ele saiu, ele desgrudou lá na lateral direita e foi pro meio. No segundo tempo, nesse mesmo jogo contra o Bahia, o Alisson sumiu, porque ele voltou a ser o Alisson de sempre. O Alisson grudado na linha lateral, o falso jogador tático. Cara, jogador tático era o Pedro Rocha, que ajudava a lateral, mas conseguia fazer uma infiltração em diagonal e fazia tabelamento. Era o Ramiro, que fazia a mesma coisa pela direita. Ajudava ali na marcação e estava sempre correndo por trás dos zagueiros para receber uma bola na área. Trocava de posição com o Luan. Mas não dá para criticar o Alisson. Cara, o Diego Souza é artilheiro de Campeonato Gaúcho. O Diego Souza tá irritando. A bola chega nele e ele não tem mobilidade para fazer a jogada. O Diego Souza ele tem força e bom cabeceio. Isso não pode ser o suficiente. Aí assim, ó, aí além de não sair o Alisson do time, o Grêmio conseguiu achar um Alisson para jogar pela esquerda, que é o Everton, que faz a mesma coisa. A mesma coisa que o Alisson faz pela direita, o Everton faz na esquerda. Cara, é de enlouquecer, é de enlouquecer. E a gente percebe a falta que o Jean-Pierre e o PP estão fazendo no time. E assim, ó, o Jean-Pierre e o PP, eles são, no máximo, bons jogadores, não são craques. Só que a situação do Grêmio é tão ruim que quando eles não jogam, é um desespero. O jogo ontem contra a Universidade Católica, o Grêmio tomou uma rodeão, o Grêmio tomou 2-0, era para ter tomado 5. Porque o Vanderlei salvou em 2 oportunidades. E mesmo assim o Vanderlei teve várias cagadas ali durante o jogo que não tomou gol porque a Universidade foi incompetente. E aí o Renato, ele vai para a entrevista falar que ele confia no grupo dele. Que tá bom, que vai melhorar. Tudo bem, gente, eu sei que o Renato ele não vai pro microfone queimar os jogadores. Eu entendo o Renato ele fazer isso. Só que o problema é que quando vai pro campo, o que ele fala na entrevista coletiva se confirma. Então assim, ó, pro bem do Renato, pro bem do Grêmio, o Renato tem que sair. Porque o grupo é limitado e o Renato não tá sabendo lidar com as limitações do grupo. Se o treinador ele não consegue tirar do time aquilo que o time pode oferecer, que já não é muito, o problema também é o treinador. Só que não dá para simplesmente trocar o treinador e achar que magicamente as coisas todas vão se resolver. Não vai. O problema está no treinador e o problema está no elenco. Eu tô preocupadíssimo com o que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio hoje joga o pior futebol do Brasil. É time que tem tudo para ser rebaixado. A mudança tem que ser feita agora, antes que seja tarde demais.